Como é que você está, Voltamos aí? Thales? Tô bem, cara. Tô bem. Voltamos. Que playlist, hein? Muito obrigado. Agora eu preciso saber, me ajuda. Eu nunca tinha colocado essa tela aqui para tirar ela agora. Deixa eu Eu vou te falar botar que você tá com uma aqui. versão diferente do meu. Eu nem tenho como botar essa There tela you aí, não que eu go. There saiba. you go. There you go. Já Ok. foi. Perfeito. Como é que você está, Então, vamos- Thales? Me conta como é que está a vida. Cara, tô naquela loucura de pandemia que eu acho que todo mundo tá, produzindo pra caramba, com muitos desafios em todas as empresas do nosso grupo, mas algumas saindo muito mais fortalecidas do que eu imaginava, outras me ensinando muito, que eu acho que vale também. Então, assim, não poderia ser aqui desonesto e dizer que não tá bom. Assim, tá bom. Apesar de tudo, apesar dos pesares, tá bom. E você, cara, passando essa quarentena aí fora de São Paulo, mas Cara, eu tocando a vida, né? tenho tocando a vida. Eu estou em São Paulo hoje, especificamente. Eu tenho vindo aqui em alguns momentos. A minha esposa é médica, minha esposa é dermatologista, e como Uhum. profissional de saúde, ela precisa em algum momento atender os pacientes dela, as pacientes dela. Então, Uhum. quando ela vem à cidade, a gente vem a família toda. Nós estamos juntos na quarentena, mantendo todos os cuidados necessários que a gente precisa tomar, mas como você bem falou, a gente está tocando, né? Tem alguns assuntos que demandam nossa atenção e, independente do distanciamento físico do escritório, a gente está full time. De fato. Bom, eu vou abrir aqui um material que eu já tinha aberto e por algum motivo sumiu. A gente tem, você tem acompanhado, eu acho, a gente tem feito algumas lives aqui na Sim. Forbes, Thales, obviamente com pessoas que estão no nosso entorno, pessoas que já foram capa recentemente, pessoas que já estiveram nas nossas muitas listas, e você teve a honra e nos deu a honra de ser Under 30 na primeira lista Under 30 do Brasil, que nós fizemos em Exato. 2014. Outro dia eu até postei um throwback dessa foto, você Eu estava vi. segurando Uma plaquinha o, do táxi. o top light ali do táxi. É. Então, obviamente que muita gente que está aqui nos seguindo conhece o Thales, mas eu tenho feito uma, uma prévia da bio dos nossos convidados e eu vou falar um pouquinho da sua antes da gente entrar propriamente dito na nossa conversa. Fechado? Bom, vamos lá. Vocês, com certeza, muitos aqui já conhecem, mas o Thales, Thales Gomes, é um empreendedor de 32 anos que nasceu em Carangola. Eu nunca tinha ouvido falar o nome dessa cidade no interior de Minas Gerais. Eu particularmente adoro o estado de Minas. O meu avô paterno era de Três Corações, a cidade do Pelé. Legal. E sempre que eu vou a Minas, eu me sinto muito bem. É um povo muito acolhedor, um povo muito legítimo, eu costumo dizer. O mineiro é um povo legítimo e eu gosto de estar em Minas, obviamente, fora o queijo, o pão de queijo e todo o resto. Ah, o Thales atualmente é o CEO e fundador da Singu, um aplicativo de beleza e bem-estar. Tem outros empreendimentos que a gente vai falar sobre eles na nossa conversa. Ele participou, como eu disse, da primeira edição da lista Forbes Under 30 em 2014. Ele é um alumni Under 30 há 6 anos. Uh, mas ele é muito conhecido pelos empreendimentos que talvez tenha sido o mais desafiador e com certeza, o mais gratificante da vida dele, que foi a Easy Taxi. Foi uma ideia que ele teve quase há 10 anos atrás. O ecossistema de startup era um negócio incipiente. Ele foi, sem sombra de dúvidas, um desbravador. Mas eu queria que vocês soubessem que antes dele fazer isso, ele queria ser um astro de rock. Eu não sabia disso, Thales. Me conta isso. Como é que foi isso? Seu sonho era ser um astro de rock? Cara, eu era vocalista de uma banda de rock, back in my old days lá em Carangola. A gente cantava, tipo assim, Led Zeppelin, Deep Purple, Nirvana, Pearl Jam. E eu era apaixonado com rock and roll. Eu aprendi a tocar muito novo, eu sou um autodidata na música, toco praticamente todos os instrumentos. Aprendi muito novo esse negócio e gostava muito, assim. E aí, obviamente, tinha pessoas que falavam que a gente mandava bem, aí eu sonhei um dia
em ser um rockstar como boa parte dos adolescentes que viveram a década de 90, né? A gente queria ter uma banda. Hoje o cara quer ser DJ. Na minha época, o legal, o cool no colégio era ter uma banda de rock, né? Mas isso foi legal, o Camarote, porque serviu como trigger para eu entrar no empreendedorismo, porque eu venho de uma origem extremamente pobre, né? Minha mãe cabeleireira e meu pai policial militar. Então a gente não tinha dinheiro para comprar bateria para a banda. Ninguém da banda tinha dinheiro. E aí qual foi a nossa ideia naquele momento? Falei, cara, vamos todo mundo trabalhar pra gente conseguir comprar uma bateria. Só que a bateria é muito caro, então não dava. Então a gente decidiu criar o meu primeiro negócio, que era basicamente tirar print screen das ofertas de telefone celular do Mercado Livre, marcapar essas ofertas, imprimir em folha A4 os caderninhos e aí ficar enchendo o saco das secretárias dos médicos para poder ter um horário com o médico para tentar vender celular para os médicos e advogados da cidade. E com isso eu fiz uma boa grana e fui morar no Rio depois sozinho, com 16 anos. Eu vi, aos 14 anos você estava vendendo o celular. Exato. Fazer uma pausa aqui, Thales. Quanto dessa veia vendedora, e quando eu falo em vender, eu me lembro do seu sócio e um querido, Alfredo Soares, hashtag Bora Vender. Quanto você acha que dessa veia vendedora foi determinante para você seguir uma vida empreendedora? Venda e empreender estão ligadas? É uma coisa simbiótica? É muito gratificante fazer lives com pessoas tão qualificadas como você, porque a qualidade da pergunta já dá o tom da nossa conversa, né? É verdade. É muito gentil. É verdade. A verdade é o seguinte, o Camarote, estão diretamente ligadas. Ou você sabe vender, ou você vai trabalhar para quem sabe. Só existe essa regra no mundo dos negócios. Até onde eu sei, todas as pessoas de sucesso que eu conheço na minha vida são invariavelmente bons vendedores, em diferentes níveis. Tem pessoas que vendem melhor produtos, outras vendem melhor empresas, outras vendem melhor ideias, mas são vendedores. Esse é o fato. Então, eu acho que está diretamente ligado. Essa capacidade que eu tenho, talvez, de me comunicar com as pessoas, o fato de eu ser uma pessoa mais empática, de tentar entender a dor das pessoas, é a essência do empreendedorismo. Né? Afinal de contas, o empreendedor nada mais é do que um resolvedor de problemas. Sem dúvida, muito legal. E obrigado mais uma vez pelo carinho, Thales. Bom, aos 16 anos você se mudou para Juiz de Fora e logo na sequência você mudou para o Rio de Janeiro para estudar publicidade. Quer dizer, você pega um cara que já tem uma presença de venda, jogou o conhecimento de publicidade em cima disso. Você estava ali preparando o terreno para se tornar esse cara que você é hoje ou não? Você acha que a publicidade impactou pouco no Thales empreendedor de 2020? Na verdade, eu estava completamente perdido, Camarote, sem orientação. Assim, as pessoas me viam como uma pessoa criativa, falaram, você é criativo, você tem que fazer publicidade, você vai ser um grande diretor de arte, um redator publicitário. E eu não sabia o que fazer, que eu não tinha orientação. Eu falei, acho que eu vou fazer esse negócio. E aí meu sonho era estudar na melhor faculdade de publicidade do Brasil, que é a SPM. Eu consegui passar na SPM, com bolsa, entrei na SPM. E por lá eu fiquei por 2 períodos só. E aí eu ganhei a oportunidade de estudar na África do Sul. Foi quando eu me mudei para Cape Town e fui estudar na África do Sul para aprimorar meu inglês. Fiz uma cadeira de antropologia na University of Cape Town. E eu vi que, cara, não era aquilo que eu queria, assim. A verdade é que eu gosto muito de pesquisa, eu gosto muito de ler, a vida inteira eu gostei. E eu falei, cara, não é muito a minha veia. Eu acho que eu sou um cara mais de exatas. Mas aí quando eu volto da África do Sul para o Rio de Janeiro, que é onde eu já estava morando, eu já não volto mais para a faculdade. Eu já volto com uma cabeça de eu vou montar a minha grade estudantil. A gente está falando de 2006. Então, assim, estava começando essa história de EAD e eu já falava inglês. Eu falei, bom, acho que tudo que eu preciso de conteúdo está na internet. Eu sou um cara disciplinado, a vida inteira eu fui. Então, eu consigo criar uma grade aqui, tocar o pau nos meus estudos e fazer aquilo que eu acredito. E foi quando eu dropei a faculdade e aí comecei a montar a minha grade, Camarote, que eu falei, eu quero aprender Python, eu quero aprender macroeconomia, microeconomia, gestão de pessoas, quero aprimorar meu conhecimento matemático. Então eu fui elencando aquelas competências que seriam importantes para me formar como um bom gestor. Você sabe que eu tenho muita cautela quando eu falo isso, porque eu não quero em nenhum momento parecer ou soar como um promotor, um divulgador do college dropout. Eu sou um college dropout. Eu acho que assim como você e como a maioria dos jovens, entrei muito cedo na faculdade. Eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, para cursar economia, que foi uma questão muito mais de quase um teste AB.
Eu sentei na época com uma pessoa que foi fazer um teste vocacional e ficou claro que eu não sabia o que eu queria da vida. Eu fui fazer economia porque eu achava que um bom economista podia ser um bom administrador, mas o inverso talvez não acontecesse. Resultado, tirava boas notas, mas eu não estava identificado com aquilo, acabei dropando a faculdade e comecei a empreender desde muito cedo. Na verdade, eu já empreendia antes de fazer faculdade. E O como eu que que você comecei a ganhar... fazia? O que que você fazia na época? Eu comecei como você, eu comecei como um vendedor. Eu fiz de quase Legal. tudo. Tudo que eu digo é tudo legítimo e legal. Eu nunca fiz nada ilegal. Mas Ainda bem. eu vendi seguro-saúde. Eu tinha um irmão Legal. do meu pai tinha uma seguradora. Eu batia nas empresas e ficava Legal. atendendo o telefone para vender seguro. Legal. Eu trabalhei numa locadora de vídeo, eu fui guia turístico, eu trabalhei com import export, sempre com essa coisa da venda atrelada, né? Porque é isso. E era isso que eu queria entender se você sentia da mesma forma. A E, venda cara, é o DNA, né? é o DNA do empreendedor. Inclusive, eu queria corroborar o que você está falando aqui. Tá vendo a minha mão aqui? Ó? Tenho 10 dedos, não está faltando nenhum. Então, eu não incentivo a ignorância aqui. Eu jamais vou vir aqui incentivar a ignorância. E eu acho que college dropout, como nós somos e conseguimos realizar algumas coisas na vida, são exceções. A gente tem que ser coerente aqui com as pessoas. A maioria absoluta que dropar o colégio vai se dar mal. Que dropar a faculdade vai se dar mal. Não façam isso. Terminem a faculdade. Para mim, por exemplo, me custou muito tempo. Me custou, enquanto meus amigos saíam para balada, eu estava de madrugada estudando. Por quê? Porque eu precisava correr atrás do conhecimento técnico, né, daquela hard skill que eu preciso para me formar um gestor, um empreendedor. Esquece que é só a ideia que resolve. Você tem que estudar e estudar bastante. Então, não saiam da faculdade. Só deixar esse recado claro aqui, ô camarada, porque eu também não gosto de ser responsável por disseminar ignorância. Bom, mas eu vi que você tomou uma atitude muito cedo, que outro dia eu conversando aqui com a Anitta, ficou claro que foi um ponto muito importante no sucesso que ela tem na vida e que ela está cada vez aumentando, que foi a adição da língua inglesa na vida dela. Eu vi que você aqui resolveu ir morar na África do Sul, por sinal, que cidade linda, Cape Town. Lindo. E talvez se você não tivesse tomado essa decisão em 2006, a tua vida não teria chegado aonde ela está hoje, né, Thales? Sem a menor Você não sombra de teria dúvida. tido a expertise necessária para consumir conteúdo que não estivesse disponível em português naquela época. Você ia Exato. ficar um cara raso, você ia ficar um cara lido, ia consumir muito conteúdo, mas talvez você não estivesse na vanguarda que te ajudou, e a gente vai chegar lá alguns anos depois, você ser um dos pioneiros no mundo a criar uma startup de transporte ligado numa rede que já existia, que eram os táxis. Quer dizer, Exato. determinante também, né? Sem a menor sombra de dúvida, cara. Assim, eu costumo dizer para os adolescentes que falam comigo, só assim, cara, qual que você acha que é o curso que eu tenho que fazer? Eu pergunto, você é fluente em inglês? Ah, não, eu falo legal. Não, peraí, você é fluente? Você entende 100% o que uma pessoa está falando com você? Você vê um filme sem legenda? Não, ainda não. Então vai estudar inglês. A primeira coisa que uma pessoa tem que saber é inglês fluente, mas é fluente mesmo. É ver o filme sem legenda e entender 100% do filme. E aí, na hora que você for se comunicar, a gente sabe, né, camarada? Até a gente fala inglês há muito tempo, às vezes é difícil formular uma frase ou outra, quando você está perdendo um pouco, tá muito tempo sem falar e tal, mas rapidinho você engata ali. Você não precisa ser o melhor comunicador do mundo em inglês. Se você for melhor ainda, é uma grande vantagem. Mas você tem que entender 100%. Isso aí você tem que fazer. Então, ser proeficiente, ser fluente em inglês é a primeira meta que eu acho que todo mundo tem que fazer. E muito por isso que você falou, ô Camarote, que o conhecimento core dificilmente está em português. Conhecimento core em português tem o quê? As coisas que são as nossas competências. Né? Sei lá, as coisas sobre futebol, sobre samba, talvez vai ter conhecimento core em português. Agora, sobre gestão, boa parte a gente vê o core saindo em inglês. Sobre, sei lá, ciência, infelizmente a gente tem uma comunidade científica no Brasil que carece de investimentos, então produz muita coisa, mas obviamente poderia produzir muito mais. Lá fora tem mais conteúdo em inglês, então tem que aprender inglês sim. Para mim, eu também tive a oportunidade de conversar com a Anitta na Brazil Conference, incrível, inclusive uma baita empreendedora, e você vê o quanto que o inglês foi importante para a vida dela, né? Uma pessoa letrada, uma pessoa com profundidade, como você falou. Então, pessoal, vocês que têm vindo aqui participar das lives da Forbes, com esses incríveis, inspiradores convidados que a gente tem, eu tenho dito que a nossa intenção aqui, além de levar um conteúdo entertaining, que entretenha vocês nesse momento que a gente está atravessando, eu quero que essas lives sejam, acima de tudo,
positivas e que contribuam no processo evolutivo de vocês. Então, uma coisa que eu não canso de dizer aqui, e está aqui mais uma história de sucesso que não me deixa mentir: aprendam inglês. E se o inglês de vocês for básico, ele não é suficiente. Eu não chegaria onde eu estou, eu não teria Forbes, eu não teria tido nenhum dos meus outros negócios do passado recente se eu não falasse inglês. Então, isso parece clichê, mas é muito importante. Então, sigam o conselho nosso, do Thales, da Anitta, de outras pessoas que passaram por aqui, façam inglês. Sem dúvida. Thales, eu estou vendo que você teve uma passagem pela Unilever, que ali você teve um contato com o Bernardinho, e que você diz que traz até hoje ensinamentos que você aprendeu com aquele cara que, sem sombra de dúvidas, é um enorme gestor, né? Uhum. Como basicamente a sua obsessão por dados, por tabelas, estatísticas e tomadas de decisão. Mas como o nosso tempo é restrito, eu estou só pincelando essas coisas para ir seguindo. Sim. E vejo aqui também que você já vinha tentando fazer empreitadas, né? Você tentou, em algum momento, montar uma e-Spartan, que por algum motivo não rodou, né? Você fez, ela ficou ali, não rodou. Na sequência, você começou a trabalhar na Ortobon e já criou ali a Tech Samurai, que já foi uma outra empreitada sua, que também não rodou. Então, o que eu acho legal da gente passar esses exemplos é que as pessoas que já olham o Thales da Singu, o Thales da geração 4.0, o Thales da Easy Taxi, acha que ele saiu da Unilever, ele montou um negócio e ele rodou. Explica para as pessoas quantos erros e acertos tem que a gente vai tomar na vida antes de acertar, Thales. Eu trabalho desde os 14 anos, Camarote, e eu demorei mais de 10 para poder me dizer razoavelmente resolvido financeiramente. Assim, mas mais de 10 e assim, quando eu tive um grande acerto, né? Porque eu posso dizer que foi competência, mas foi muita sorte também. Você tem que estar no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, com o projeto certo, para conseguir fazer com muito trabalho, né, Thales? Com muito trabalho também. Mas temos que ser sensatos e dizer, tem muita gente que trabalha pra caramba e às vezes não consegue chegar lá. Tem um pouco de sorte também, graças a Deus, eu fui um abençoado. No entanto, é importante as pessoas saberem que, eu sempre falo, tá, Camarote? Todas as pessoas de sucesso que eu conheci na minha vida têm duas características em comum. Elas são disciplinadas e consistentes. Então, assim, a consistência é muito importante. Eu tô, desde os meus 14 anos, trabalhando arduamente com um foco só, que é construir valor. Mas, cara, como que eu construo valor? Como que eu construo valor a ponto das pessoas me pagarem por isso? Como que eu construo valor a ponto das pessoas me pagarem tanto por isso que eu posso trazer outras pessoas para construir valor junto comigo? Então, essa missão clara me dá um laser focus que me ajuda muito no meu processo de aquisição de conhecimento, no meu processo de execução. Então, tem muita história que o pessoal não sabe, por exemplo. Eu falo um pouco sobre isso, porque eu não gosto de ficar fazendo de coitadismo. Eu sou um fruto da meritocracia, tá, Camarote? Nunca ninguém me deu oportunidade, não. Eu construí minha oportunidade, então eu acho que, obviamente, tem suas exceções, mas boa parte das pessoas, pelo menos quem tem smartphone e internet que está assistindo essa live, tem a mesma oportunidade ou até mais do que eu tive back in my old days lá em Carangola. Nesse momento, quando eu fundei a Spartan, por exemplo, que era uma agência de gamificação em mídias sociais em 2007, eu quebrei. E aí, quando eu quebrei, eu fiquei desempregado e sem reserva de capital, que é reserva quase nenhuma, né? E minha família é muito pobre, não tinha suporte de família, então eu fiz de tudo. Eu fui valet no restaurante Amarelinho, no Rio de Janeiro, eu entreguei panfleto no sinal, panfleto na porta de balada, e eu trabalhava 2, 3 trampos, assim, hustling around, sabe? Fazendo uns trampinhos que surgiam, e chegava à noite, cumpria meu calendário de estudo. Então eu dormia 3 horas por noite. 3, 4 horas por noite, que é um negócio que eu trago até hoje, infelizmente. Eu durmo 4, 5 horas por noite no máximo. Eu acostumei a dormir pouco e me recuperar rápido, entrar em sono profundo mais rápido, porque eu tinha que fazer um calendário de estudos e tinha que hustling around para pagar minhas contas, sabe? Então, assim, esse período para mim foi o período onde eu fui moldado no aço. Né? Foi quando o Massarico foi ali e falou, vamos ver se esse cara aguenta mesmo. E, cara, eu aguentei. E aí, quando eu saí desse período, foi quando eu entrei na área de marketing esportivo da Unilever, que era uma empresa terceirizada, que prestava serviço, e o Bernardinho
eu trabalhava com o time Unilever Vôlei, o Bernardinho era o líder, e foi ali que eu falei, caramba, o cara, ele é um técnico de vôlei, mas o cara tem data center, tem planilhas, tem um processo de decisão bem definido. Eu comecei a enxergar a importância de trabalhar com KPIs e evoluir. Aí, quando eu entro no Ortobon, eu fui o primeiro cara no Brasil a fazer um e-commerce de colchão contra a vontade da diretoria e gerência do Ortobon. Me deram uma verba muito pequena e falaram assim, se você quer fazer, faz com essa verba aí. Você arrisca seu emprego nisso aí? Eu falei, arrisco. E aí virei para um amigo meu que era developer e falei, filhão, a gente tem 5 vezes menos verba para poder fazer um e-commerce ou eu vou perder meu emprego. Ele virou para mim e falou, você conhece a Cato? Cadastra lá seu currículo então, porque não vai. E a gente falou, não, tem como. E foi quando a gente fundou a Tech Samurai, né, que foi uma agência de construção de software que não só fez o e-commerce da Ortobon, e depois eu entreguei o e-commerce, deixei o e-commerce vendendo $500 mil por mês, que era dinheiro infinito naquela época. E aí eu falei assim, agora eu vou fazer isso para outras pessoas. E fui rodando, o negócio andou de lado, mas já me deu uma boa grana, me deu um outro salto, assim. Eu me lembro, assim, que nessa época eu tinha, sei lá, 21, 22 anos, eu já estava ganhando, naquela época, sei lá, 15 a 20 mil reais de dividendos dessa empresa. Então era uma boa grana, foi quando eu construí meu colchão pela primeira vez. Você foi um cara muito controlado financeiramente. Você vendia colchão e construiu um no meio tempo, né? E construía. E eu, como sempre fui um cara muito... Eu nunca fui emocionado, sabe? Porque o cara ganha dinheiro sai gastando. Sempre fui muito controlado emocionalmente, financeiramente. Então eu consegui guardar um colchão que por causa desse colchão que eu consegui fazer esse táxi. Porque senão, como é que eu ia parar de trabalhar para fazer um negócio que todo mundo que eu falava que se isso fosse bom mesmo, alguém já teria feito nos Estados Unidos? Vocês estão tomando nota, né? Vocês estão vendo que não é fácil, que em algum momento a gente vai dar errado, que muito provavelmente a gente vai quebrar. Eu já quebrei. O que você tem que ter é a ciência de que isso acontece com todo mundo. Você não pode se dramatizar, você não pode se vitimizar. Não. E, acima de tudo, você tem que ter resiliência para seguir em frente. De que forma? Das formas que o Thales já fez, das formas que eu já fiz, é ir para o grind. Você tem que ir trabalhar. Se for a entrega de panfleto, é a entrega de panfleto. Se for trabalhar num posto de gasolina, é o posto de gasolina. Trabalho não desmerece ninguém. O que desmerece alguém é roubar. Se você roubar, aí tudo bem, acabou. Mas qualquer tipo de trabalho é nobre e é honroso. Não tenha medo de trabalho. E se tem uma coisa, camarada, que eu admiro na cultura norte-americana é isso. Eles valorizam muito mais o trabalho do que outras culturas que eu tive contato, por exemplo. Então você vê que o filho do classe média alta nos Estados Unidos, ele entrega jornal nas férias. Né? Ele faz trampo de pintor nas férias. Por quê? Porque lá dificilmente os pais dão dinheiro fácil. Fala assim, você quer trabalhar? Você vai construir seu próprio dinheiro. Né? Eu vou te arrumar um negócio, né? A maioria do pessoal que nos atende nos restaurantes, garçonetes, garçons, valet parking, o pessoal de hotel, é tudo college student que está trabalhando ali para ganhar o seu. O cara estuda em Harvard e vai ser atendente de hotel. Vai ganhar $12 por hora, vai ganhar $9 por hora, mas ele vai ganhar o dinheiro dele. Isso aí é indiscutível. E isso a gente precisa trazer mais para a cultura brasileira. Também acho, cara. Não existe trabalho desonroso. O trabalho dignifica todos. Exatamente, cara. Seguindo a threadline aqui, seguindo o timeline do Thales, obviamente, e isso tem sido, Thales, uma constante nas conversas aqui com quem montou algum negócio disruptivo. Geralmente ele nasce de uma dor de barriga, né? Geralmente, 100% quase das vezes, ele nasce por alguma deficiência de algum setor e que você sofre aquilo na pele. Eu já estou dando aqui um fast forward e estou vendo que em 2011, você estava tentando pegar um táxi saindo lá da tua empresa da Ortobon, estava chovendo, você não conseguia pegar um táxi e você pensou, por que eu não monto um aplicativo para fazer essa otimização de um serviço que até então era, você ligava numa radiotáxi, esperava, você tinha que tomar chuva ali, fazer o sinalzinho para o taxista parar. Exato. E as pessoas não acreditavam na tua ideia, né? Jamais, cara. Na verdade, tipo assim, eu estava num campeonato de empreendedorismo chamado Startup Weekend, que hoje, inclusive, é hosted pela Google, mas na época era, tipo, uma galera do Vale do Silício que ficava rodando o mundo, incentivando outros empreendedores a empreender na internet. Era a primeira edição no Brasil, e eu nem sabia que era startup, tá, camarote?
um amigo meu, que tipo, era mais ligado nesse negócio, falou assim, cara, você tem boas ideias aí? E na época eu tava com a Tech Samurai. E a gente fez a Tech Samurai para ser uma software house, mas a gente estava tentando fazer uma empresa de games ali dentro. Então a gente sabia fazer software, sabia fazer produto, eu já estava estudando bastante isso, só que eu nem sabia direito que era startup. Eu tinha ideia, mas não sabia muito bem. Eles falaram, cara, você tem várias ideias de startup, aí por que você não vai fazer? Eu falei, ah, custa nada. E eu me lembro que era numa quinta-feira, na sexta era feriado no Rio de Janeiro. E aí eu chamei um monte de amigo meu para ir. Ninguém foi, eu fiquei sozinho por um negócio que todo mundo queria ir para a praia na sexta-feira. Tava eu lá, passei o final de semana no Campeonato de Empreendedorismo. No primeiro dia, eu tive essa ideia de fazer, na verdade, um outro aplicativo, que é um aplicativo de ônibus. Aí um cara, o fundador da 500 Startup, o Dave McClure, ele falou assim, cara, tem duas notícias, uma boa e uma ruim, né? A boa é que a notícia é demais, essa ideia é muito boa. A ruim é que a Google já está fazendo, então assim, você não vai querer concorrer com a Google, pivota esse troço aí e faz outra coisa. E a gente ficou desolado. Então nesse momento foi quando, tipo assim, no final da quinta-feira à noite, eu tentando pegar um táxi no Rio, chovendo, não conseguia. Quem lembra de pegar táxi antes de táxi, lembra a loucura que é. Liga para a cooperativa, vê se tem voucher, não tem táxi e tal. Falei, cara, não é possível que não dá para ser mais fácil esse processo. Existe smartphone, naquela época não tanto, né? 4% da população brasileira tinha smartphone só. Era uma coisa basicamente de ultra ricos e geeks ali em 2011. Mas eu falei, cara, isso vai se baratear, né? Lei de Moore, lei de Moore, esse negócio vai se baratear rapidamente. Então, se eu fosse analisar o CAGR do crescimento de penetração de internet mobile, eu estava bem bullish que em 2 anos o mercado estaria pronto para isso, ou até menos, né? E eu decidi apostar na ideia de EasyTaxi. Quando eu apresentei no campeonato, né, essa ideia, a ideia ficou em quarto lugar, para você ter ideia. E o pessoal, a época era a época de compras coletivas, né? O primeiro lugar foi uma espécie de uma compra coletiva que ganhou e tal. E eu tive feedbacks, por exemplo, do Amuri, que é presidente da ABS, do Júlio Vasconcelos, do Peixe Urbano, falando, Thales, essa ideia é muito futurista demais. Nem nos Estados Unidos o pessoal está fazendo isso ainda. Então, assim, eu acho que isso não é muito bom. E teve um específico, que esse eu não falo porque ele fica chateado quando eu falo o nome dele, que falou comigo, se isso fosse bom mesmo, já teriam feito nos Estados Unidos. Faz outra coisa, não perde seu tempo fazendo isso, não. Eu não acreditei. Então tem um pouco também de você ter balls o suficiente para poder bancar aquilo que você acredita. Eu fiz a minha análise, eu falei, cara, cara, acho que o Kager está demonstrando aqui que vai ter uma penetração maior de smartphone nos próximos anos. Acho que eu tenho knowledge para poder fazer esse negócio. A dor é grande, é uma dor minha. Então, se ninguém tiver essa dor, no mínimo resolve a minha, eu vou fazer esse negócio. E foi quando eu dei all-in da minha vida. Eu saí da Tech Samurai, meus sócios falaram, se você sair, você para de receber dividendo, a gente não consegue te comprar. Eu falei, tá bom. Eu saí da Tech Samurai, peguei o que tinha de dividendo sobrando, peguei meu carro, vendi e dei all-in na vida, camarote. Fiquei aí por mais ou menos 1 ano rodando a EasyTaxi e almoçando e jantando miojo para poder validar esse negócio. Pessoal, para quem não sabe o que é all-in, é um termo do poker onde o apostador entra com tudo. Ele coloca todas as fichas dele na mesa. Ele pode até não saber qual é a mão, qual é a jogada que o competidor dele, o outro cara da mesa tem, mas ele tem a convicção de que ele tem que ir com tudo porque ele acredita no feeling dele, ele acha que as cartas dele são boas o suficiente para justificar aquele ato de loucura. E foi o que esse Acho que eu tinha fez. mais odds, é isso. Eu calculei meus odds, eu falei, eu tô para frente aqui, dá para fazer esse all-in. Como é que foi, Thales? Você tinha quantos anos em 2011? Você tinha 23. 23 anos. 22 a 23. Você começou a rodar um negócio, o ecossistema de startup naquela época não é o que a gente tem hoje, não existiam V6 tão disponíveis como estão hoje. Você Exato. com uma boa ideia, você com um MVP minimamente interessante no Brasil, você consegue encontrar recursos. Se vai conseguir mais ou menos, vai depender da qualidade do gestor, do dono da ideia e do produto. Mas o recurso tem. Como é que você fez naquela época para rodar esse business, Thales? Cara, foi muito complexo porque não existia VC no Brasil praticamente. Tinha Monax ali, mega incipiente. Pra vocês terem ideia, o Series A é a primeira rodada de capital institucional que uma startup recebe, né? Na época, o Series A das grandes startups era R$500 mil. Você tem ideia, hoje o Series A hoje é de 3 a 5 milhões de reais, né? Então, era muito pouco dinheiro. Obviamente que o dinheiro perdeu valor de lá para cá, mas era, anyway, muito pouco. O mercado era muito incipiente. E ninguém acreditava na ideia. Então eu bati
na Monax, eu bati na Confrapar, e ninguém acreditou naquele negócio naquele momento. A posteriori até a gente evoluiu, conversa com a Monax, mas quando a Monax falou, olha, vamos ver se a gente faz um investimento junto aqui, a gente já tinha praticamente fechado com a Rocket. Eu falei, cara, acho desonesto, porque a gente está apalavrado já, adoraria, porque eu admiro muito a Monax, mas não tive a chance, infelizmente, de trabalhar com eles. Acabei optando por ir com a Rocket. Mas foi um deal que foi um deal complicado para mim na época, né? Eu tive que abrir mão na primeira rodada de 70% da empresa, o que eu não recomendo a ninguém. Você não deveria abrir mão mais que 15% da sua primeira rodada, 20% é o máximo que você pode entregar. 70%. Eu lembro que uma das primeiras vezes que a gente conversou, você falou que apesar da EasyTax ter sido um sucesso, você não ganhou o dinheiro que você poderia ter ganho nela justamente por essa inexperiência de ter cedido muito equity bem no começo da empresa, né? Exato. Só fast forward, depois eu volto para essa história, eu levei a empresa para 35 países, para 4 continentes. Eu me lembro que em 2014, dezembro de 2014, o Uber estava em 30 países, eu estava em 35. O Uber tinha levantado $1 bilhão de dólar, eu 85 milhões de dólares. A gente era muito mais eficiente que a Uber na nossa gestão. A gente era muito bom nesse mercado mesmo, um dos líderes globais, líder absoluto no segmento de táxi global, no mundo inteiro, com 420 escritórios no mundo. A gente gostava muito do que a gente estava fazendo. Só que eu era tão focado no meu negócio que eu esqueci de olhar para o Thales empreendedor. E eu fui sendo diluído a valuations errados, a jogos que eu fui submetido por parte do nosso controlador. Eu terminei a empresa com 4%. Por ter uma empresa que valia R$1 bilhão, mas eu tinha 4%. E aí o que eu fiz? Eu tive que pedir uma secundária. Eu falei, olha, se eu ficar aqui eu vou virar funcionário. Ou vocês me recompõem ou eu vou sair. E aí o meu controlador falou, é um jovem coque, pode sair, né? Os alemães lá, falei, então tá bom, então eu vou sair. E aí eles negociaram, obviamente não foi vendida a empresa com valor de 1 bilhão a minha participação, porque secundária sempre tem desconto. Negociaram, fiz a minha secundária, foi bom para minha vida, não posso reclamar, mas poderia ter sido muito melhor. O justo é que tivesse sido muito melhor. Mas o resultado disso, você vê quando uma empresa perde um fundador na hora errada, né? Eu saí da empresa em 2015. Em 2017, ela foi vendida por 60% do que ela valia quando eu saí. Para um competidor, que você tem ideia que o CEO da empresa que comprou a EasyTax é um cara que eu demiti no México, que era nosso country manager no México. Perde muito rápido, cara, a cultura, porque empresa é muito sobre isso, sabe, Camarote? Você tem uma liderança com capacidade de atrair gente boa e criar uma cultura que coloca essas peças a trabalhar do jeito certo. Então, eu gosto de comparar assim, o que é hoje o Nubank, né, em termos de cultura, era a EasyTax na nossa época. Todo mundo queria trabalhar na EasyTax, era a startup queridinha da Poli, que todos os estagiários da Poli queriam ir para lá e tal. Isso é muito importante, você ter um dono. Então, o trabalho incrível que a Cris Junqueira, que o Davi fazem lá no Nubank, de cultura, faz com que a empresa seja isso, seja a empresa mais sexy, a startup mais sexy do Brasil. As pessoas querem trabalhar no Nubank. E o meu investidor, né, a Rocket, não entendeu isso, preferiu fazer pouco caso da nossa gestão. Quando eu saí, boa parte da liderança saiu também, só sobrou meu co-CEO, o Denis, aí ele não dá para fazer milagre sozinho, né? Você perde seu ataque inteiro, seu meio de campo inteiro, a empresa perdeu bastante com essa saída. Sem dúvida. Tanto é que depois da aquisição dela, uma das coisas que foi junto foi a marca, que era... Não tem nem comparação, na minha opinião, a força de marca que era a EasyTax e a força de marca do adquirente, né? Você nem ouve falar de Cabify hoje no mundo, basicamente. Exato. Mas aí, vamos lá. Passada essa experiência que deve ter servido de um grande aprendizado para você, né? Sem contar a expansão global de um business, você ir para 35 países, basicamente puxando isso a reboque, você indo, abrindo, desbravando. Mas serviu também para você entender o que você não poderia repetir se em algum momento você se visse diante de ter que trazer novos aportes financeiros de V6, de Seed, de Family and Friends. Você não iria mais incorrer no erro de ter uma diluição tão grande que no final você tinha menos de 5% do business que você começou. Então, tudo na vida é aprendizado, né, Thales? Sem a menor sombra de dúvida, Camarote, assim, eu sou muito grato
as oportunidades que a vida me deu de liderar a EasyTax. Eu me lembro quando eu recebi o Series A da Rocket, que foi de 10 milhões de reais, foi um negócio absurdo. Era proporcionalmente, era como se alguém investisse 50 milhões de reais na primeira rodada de uma startup hoje, né? Foi um negócio que vocês noticiaram, todo mundo noticiou na época, foi muito grande. Me deu a possibilidade de viver algumas coisas. Eu me recordo quando eu vi aquilo, primeira coisa que eu fiz, eu falei, caramba, agora eu sou um CEO, né? Eu fui no Google e coloquei o que o CEO faz da vida. Que, tipo assim, eu queria realmente saber o trabalho de um CEO, eu não sabia. Eu falei, cara, que eu preciso estudar, eu preciso de mentores, assim. Aí, graças a Deus, eu encontrei grandes mentores na minha vida e eu tenho uma mente faminta, adquiri bastante conteúdo, bastante coisas que me ajudaram ali a construir uma cultura, contratar aí milhares de pessoas, gerenciar 500 mil de motoristas aí em 4 continentes e 35 países. Isso me engrandeceu muito como um gestor. Muitas das coisas que a gente ensina no Gestão 4.0, né, no nosso grupo de educação que você conhece, a gente ensina com base nesse aprendizado sobre como que você escala uma empresa mais rápido, como que você contrata pessoas melhores, como que você cria uma cultura melhor, como que você constrói produto. Muito disso nasceu ali das Stacks. Mas na Singu, que é o que você se refere a esse grande aprendizado, foi muito importante que quando eu decidi começar a Singu, eu comecei já sem o money pressure. Eu comecei porque eu realmente amava aquele propósito de transformar a vida dessas mulheres. Minha mãe é uma cabeleireira, eu queria muito transformar esse mercado e tinha um baita Blue Ocean ali a ser navegado. A gente está falando de um mercado 5 vezes maior que o mercado de transportation e que ninguém tentou tackle até agora. Eu falei, cara, vai ser a gente que vai fazer isso com o conhecimento que a gente tem, com o nosso propósito transformador, de tentar dar oportunidade para essas pessoas através da meritocracia usando tecnologia. E eu decidi botar o meu dinheiro. Então, o primeiro aporte ali, R$ 1 milhão, eu fiz no meu bolso. Falei, cara, eu acredito nesse negócio. E aí depois, obviamente, como eu não tirei tanta grana assim da EasyTax, eu preciso diluir meus riscos, né? Eu já estou colocando todo o meu ativo, que é meu tempo, num negócio. Eu não posso botar todo o capital. Isso é errado. Geralmente, você tem que trazer pessoas para poder diluir seu risco, inclusive para ter pessoas para te orientar. E eu trouxe sócios extraordinários, líderes da indústria de beleza, líderes do mercado financeiro, foram grandes mentores para mim, family and friends mesmo, e optei por nunca pegar dinheiro com institucional, com a Singu. Não porque eu tenho problema com institucional. Óbvio que se eu conseguisse um acordo com caras como Monax, como a Kazek, eu teria feito um deal com eles, mas nunca esteve na mesa. Falei, bom, outros que queriam fazer, para mim era fora de cogitação. Se eu não admirar muito os caras, como eu admiro Kazek e Monax, para mim não iria rolar. Então eu preferi, cara, ir fazendo ali, eu aportando um pouco mais de capital, trazendo family and friends e fazendo até que o negócio chegasse a ser o que ele é hoje, um negócio que tem mais de 5 mil profissionais trabalhando e um negócio que foi gerenciado diferente de EasyTax. EasyTax eu fiz o playbook do Vale do Silício, que é escala rápido, cresce rápido, números, mas receita, que é bom mesmo, quase nada. Singu foi diferente. Né? Singu eu fiz falando, cara, a gente precisa fazer caixa. A gente precisa fazer caixa, que isso tem que ser um negócio. Então é um business de tecnologia, mas não quer dizer que por ser um business de tecnologia não tem que dar lucro. Né? A gente pode até optar por não dar lucro, mas tem que gerar caixa. Né? A gente fala, pô, vamos pegar o lucro e reinvestir. Mas temos que fazer com cuidado e respeito ao caixa. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. A Singu não estaria na posição confortável de caixa que ela está hoje, podendo criar fundos para poder doar 100% da sua receita para suas profissionais, que são grupos de ricos, por exemplo, que é o que a gente tem feito como ações, criando fundos de empréstimo para os profissionais que não são grupos de risco, mas sofreram com perda de receita por causa da queda congênita da demanda. A gente só pode fazer isso por causa da gestão responsável de caixa que a gente teve, enxergando sim como uma startup, mas gerenciando como se fosse uma padaria. Vendendo de dia, contabilizando à noite. Muito legal, Thales. E falando em Singu, como é que ela está hoje? O quanto da quarentena que a gente está vivendo tem impactado esse serviço que vocês oferecem pelas profissionais que estão na plataforma? Olha, a gente lida com coisa muito pior que coronavírus. Né? A gente lida com AIDS, com hepatite B. O coronavírus é fichinha para a gente. Então, o nosso protocolo de biossegurança ele é muito complexo há muito tempo. A gente fundou a Singu em dezembro de 2015. Né? Pode falar 2016. Vai. Fundamos ali em 2016, que é quando a gente botou o app no ar para rodar mesmo. E desde 2016, que todo profissional atende com máscara, com luva, higieniza todo o material na autoclave, que é aquele negócio onde higieniza material hospitalar, abre na frente do cliente, tira a foto para a gente ter certeza que ela abriu na frente do cliente. E agora, com o advento do coronavírus, a gente ainda aumentou esse protocolo,
fazendo com que a profissional se higienize inteira de álcool em gel nas suas mãos, antes de colocar suas luvas e os APIs, materiais de proteção, e coloque ainda aquele propé, né? aquele sapatinho descartável para entrar na casa das pessoas. Então, assim, a gente está mega seguro com o nosso protocolo de biossegurança, só que a gente prefere não deixar que os grupos de risco atendam, já que a gente tem condição, pelo menos por enquanto, né? Não vai ter para sempre, mas por enquanto a gente tem condição de doar dinheiro para essas pessoas ficarem em casa, a gente prefere abdicar da nossa receita, cortar na carne e cuidar dessas pessoas, que eu acho que é uma função importante da liderança. Do ponto de vista de demanda, a gente caiu 40%, foi muito grande a queda. Para a gente é complexo, se a gente não tivesse num momento bom de caixa, seria um grande problema, talvez a gente teria fechado. Mas teve um ponto crucial aí, durante essa quarentena, que a gente conseguiu fazer, que enfim, não posso falar muito sobre isso, mas que nos permitiu ficar num estado de conforto agora, e acho que vamos sair, inclusive, muito mais fortes, porque a volta do novo normal, ô Camarote, vai trazer alguns protocolos de biossegurança que a gente já faz há 4 anos e que as pessoas vão ter que aprender como fazer agora. E mais do que isso, acho que ambientes herméticos vão ser cada vez mais evitados. Então, talvez vai ser muito mais seguro você chamar uma Singu que já tem um protocolo de biossegurança sólido há 4 anos para dentro da sua casa, para fazer a sua massagem, para fazer a sua unha, para fazer a sua depilação, do que você ir num salão de beleza e correr o risco de se infectar. Acho que pelo menos nessa largada eu vejo que a gente vai sair bastante na frente. Legal. Aonde é que você quer chegar com a Singu, Thales? Vamos dizer que a gente está voltando ao novo normal. Quais são os seus próximos planos para essa empresa? Cara, a gente vai fazer uma expansão nacional forte esse ano. Esse é um ano de expandir Brasil e, quiçá, ano que vem a gente já vai começar a expandir internacionalmente. Assim, a gente está num momento muito bom de Singu, a gente está backed por pessoas muito fortes que acreditam no negócio tanto quanto a gente, que tem um propósito de transformação das pessoas como a gente tem. E eu tenho um time muito qualificado mesmo. Arrisco dizer que é um dos times mais qualificados de startups no Brasil. Um time bom de gestão, um time com propósito, um time alinhado com aquilo que a empresa quer chegar. Eu tenho bastante convicção de que a gente entra agora num momento onde as pessoas estão pisando no freio, a gente está botando 200 ali na curva. Então, eu acho que isso vai ser muito bom para a gente. Acho que a gente vai conseguir chegar nas principais capitais brasileiras esse ano e, quiçá, ano que vem, começar a pensar em América Latina. O Thales empreendedor. A gente sabe, e muita gente que está nos assistindo acompanha a sua história, faz algum tempo que você entrou em educação, né? Isso. Você montou o Gestão 4.0. Eu lembro que num almoço que a gente teve, você estava começando, você falou, Camarote, vamos juntos. A gente está começando isso agora e demonstra ter um potencial grande. Eu acho que vocês tinham feito 1 ou 2 encontros. Uma turma. No nosso amor no Letambur. Eu tinha uma Exatamente. turma. Você tinha uma turma. Tá claro que você vai seguir no caminho de educação, mas que outros negócios você pretende se envolver, principalmente dentro dessa nova realidade que a gente está vivendo hoje? A Singu está lá, você já tem uma estimativa e um projeto de expansão. Tem um Gestão 4.0 que vocês estão indo voando. O que mais o Thales vai se envolver? Acho que antes a gente tem que explicar um pouco do porquê, né, de educação. Quando eu começo a pensar o que transforma o Brasil de fato, né? O que transforma o Brasil de fato é a educação, todo mundo concorda com isso. Esse é o grande clichê. Mas vamos ser mais pragmáticos aqui. Como assim a educação transforma o Brasil? Então, sei lá, eu estava em Heliópolis agora, uma semana atrás. A gente foi lá, a gente fez aquela campanha das nossas lives, arrecadamos 100 toneladas de alimentos e tivemos a oportunidade de ir lá distribuir para essas famílias. Um caso em específico me chocou muito, o Camarote. Uma criança que a mãe obrigatoriamente, né, tranca essa criança dentro de casa todos os dias para trabalhar, sai para trabalhar às 5 da manhã e volta às 11 da noite. E a criança na portinha, uma casa que deve ter uns 3 por 5, quase um mini quarto que divide ali fogão, colchão, banheiro. É um negócio assim terrível, irmão. Parece cárcere privado. É que a criança mora com a sua mãe, que eles vieram de Santos tentar a vida ali. E eu perguntei, pô, por que sua mãe te tranca aí, mano? Ele falou assim, minha mãe tem medo de eu entrar pro tráfico, aí ela me tranca aqui. Eu entendo essa mãe, para ser sincero, não a julgo. Enquanto ela vai trabalhar, tranca a criança ali dentro de casa, só fica numa portinha, aí os membros da comunidade vão ali, levam comida para ele, conversam com ele, para ele ficar mentalmente, minimamente saudável, né? E aí eu falei com ele, você está estudando, irmão? Ele falou, tô não, tio. Desde que a gente veio de Santos, não consegui arrumar colégio, não.
E aí acho que é muito legal. A CUFA, cara, é uma puta de uma instituição que eu respeito pra caramba, tava com a gente lá na hora, eu falei, CUFA, vamos botar esse moleque no colégio? A CUFA falou, vamos botar. Prometo, então vamos fazer isso, vamos arrumar um jeito desse menino estudar. Já ali, já resolvemos. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu saí dali muito chocado, sabe? Foi um negócio que me destruiu emocionalmente. Mas eu falei, cara, como que eu mudo a vida desse menino de verdade? Não é dando cesta básica, né? A forma de mudar a vida desse menino é dando educação básica de qualidade. E a gente precisa descobrir uma forma de fazer isso em escala. Como que a gente dá educação básica de qualidade? Porque a forma como a gente está agora não está dando certo. Então, assim, ficar fazendo a mesma coisa e esperar resultado diferente é coisa de maluco. A gente precisa mudar a forma de dar educação básica. Isso é o long-term investment para o Brasil. O que é o short-term investment? Educação técnica. Então, se eu pego a mãe desse menino e ensino alguma profissão para ela, ensino, por exemplo, ensino pacote office para essa mulher, ela já pode virar uma secretária. Né? Então, eventualmente, ela vai ganhar mais do que ela ganha no trabalho dela e ter uma qualidade de vida um pouco melhor para poder cuidar com mais dignidade dessa criança, para que ela consiga estudar. Porque o moleque com fome também não consegue estudar, não adianta, não tem oportunidade de fazer. E aí, como que a gente gera oportunidade, né, através do ensino técnico, para que essa pessoa se empregue? Aí que entra o propósito de gestão 4.0. Através do ensino de gestão. Porque fazendo com que gestores usem o playbook das maiores empresas do mundo, adaptado para a realidade do Brasil, eles vão gerir melhor os seus negócios, os negócios melhores geridos geram mais retorno, consequentemente geram mais emprego. Se gera mais emprego, você gera mais consumo gera mais PIB, mais capacidade de retroinvestir no playbook que a gente acabou de citar. Então, eu tenho a certeza absoluta de que o gestão ele é um mecanismo de transformação do Brasil, só que a gente consegue fazer a nossa micro bolha, que é de grandes gestoras de empresas médias e grandes no Brasil. E agora a gente está, inclusive, com produtos para pequenos empreendedores, para startups, tem o G4 Startups, tem o G4 Lives, que é o nosso Netflix do conhecimento de gestão. A gente está lançando uma série de produtos para poder ensinar daquilo que a gente sabe, eu entendo de gestão. Então, isso eu consigo ensinar. Então, em cima do que eu consigo ensinar, vamos ver se a gente consegue formar melhores gestores para transformar o país. E a sua pergunta, onde que eu vou chegar com isso? Né? Onde que eu pretendo chegar com isso? Eu entro em algumas outras sociedades. Por exemplo, eu sou sócio da Monte Bravo, nós somos uma das maiores corretoras afiliadas à XP do Brasil, temos 8 bi em carteira. Eu sou sócio da Fala Criativa, que é uma agência de comunicação e PR, que atende algumas das principais contas de startups do Brasil. Então, eu faço alguns investimentos, sento nos conselhos, como essas empresas que eu citei agora, que eu só sento no conselho, não sou executivo. O gestão, eu atuo como chairman, então eu tenho um pouco mais de atuação ali, mas o que eu trampo mesmo no meu dia a dia, o que eu faço na minha vida é a Singu, né? Onde eu gasto 70% do meu tempo ali. Então eu estou bem focado nisso, nesse propósito de transformar não mais só milhares de mulheres, eu quero transformar dezenas, centenas de milhares de mulheres no Brasil e, quiçá, em outros países. Legal. Thales, a gente está a 10 minutos do final. Eu quero ver algumas perguntas que foram enviadas aqui para a gente. Uhum. Bom, Vamos tem um lá. cara aqui pedindo para eu seguir ele. É o famoso sigo de volta, né? Tem uma cabeleireira aqui, a Janaína Antonielli. Gostaria de Uhum. entender melhor sobre a Singu. Sou cabeleireira. Eu explico rapidinho. Singu é um marketplace de beleza, tá, Janiela? Então você se cadastra lá e você pode, por exemplo, fazer penteado. A gente não faz corte na Singu, mas a gente faz blowout, né? Escovinha é simples. Você se cadastra lá, você passa por um processo de teste. Eu vou checar sua ficha criminal, eu vou checar seu background, onde você já trabalhou. Se estiver tudo certinho, a gente te permite se cadastrar na plataforma e fazer um teste prático. Você passar no teste prático, você passa pelo nosso onboard, passando no onboard, aí você entra na plataforma. O serviço é rígido mesmo, mas a gente precisa garantir a nossa média. Inclusive, a média hoje, eu mostrei no Instagram aqui, a gente teve o nosso board meeting hoje, nossa média de estrelas, de 5, é 4,94. Eu arrisco dizer que a gente é uma das maiores médias de mercado de marketplace de serviço do mundo. Então, é Em basicamente isso, quantas cara. cidades vocês estão hoje, Thales? A gente focou só Rio e São Paulo, porque só Rio e São Paulo é praticamente um quinto do mercado brasileiro. Né? Então, diferente de Zitaxi, de dissipar esforço, eu falei, cara, o que importa? O que importa é Rio e São Paulo. O resto eu ganho. Ah, mas surge alguém em Porto Alegre. Cara, um favor que me faz, depois eu compro ele. Né? Então, assim, a gente focou naquilo que realmente importa, porque não tínhamos tanto recurso. Então, puta, vamos usar o pouco do recurso que a gente tem, aonde que a gente tem que ganhar. Nos dois Jogamos hora ali, principais mas usar mercados. Tá os dois certo. principais mercados. Vamos lá. Tem umas perguntas um pouco longas.
Gostaria de receber alguma dica do Thales, a melhor forma de empreender sozinho. Tá bom. Vamos lá. Primeira dica, não faça isso, né? Arrume um sócio. É muito difícil a jornada de se empreender. Então, quando você se propõe a resolver um problema, se você está fazendo isso só por dinheiro, eu te recomendo arrumar um emprego que dá para ganhar muito mais dinheiro. Tem muito jovem que me faz essa pergunta. Thales, tô aqui no INSPER, tal, tô cursando economia, não sei o que eu faço, se eu vou para banco, se eu vou para uma startup. Eu falo, qual que é o seu objetivo? O que você quer quando você se olha daqui a 20 anos? Você quer dinheiro ou você quer realizar coisas? Se for dinheiro, vai para o mercado financeiro, você vai ganhar dinheiro mais fácil que empreendendo. Empreendendo provavelmente vai dar errado. Se der certo, dificilmente ainda ganha dinheiro. Tem aqueles que ganham muito. Óbvio, né? Tem uns privilegiados que por aqui, inclusive, passam. Mas são exceções. Então a gente tem que ser jogo aberto. Se você tem tanto tesão pelo problema que você quer resolver aquele negócio, arrume um sócio que te complemente. Você não entra num time de futebol só com atacante, nem só com goleiro. Você precisa de atacante, meio campo, goleiro, lateral. É a mesma coisa de um time de uma empresa, né? Se tem uma coisa que me trouxe aonde eu estou aqui, é a minha capacidade de construção de times. Eu sempre tive muita capacidade de atração de gente boa, de vender o sonho para essas pessoas e saber colocar bem as peças. Então, se você é uma pessoa data-driven, uma pessoa mais técnica, você vai precisar de um cara um pouco mais vendedor, um cara um pouco mais com perfil ali de liderança e tal. E se você é um cara mais vendedor, você precisa de um cara com perfil mais técnico. Se nenhum dos dois sabe programar, você precisa de algum cara que saiba programar, background de tecnologia, para poder fazer qualquer negócio, tá? Seja ele uma padaria ou seja um negócio de software. Deveria ter um cara com background de tecnologia para, no mínimo, ganhar eficiência operacional. Então, não empreenda sozinho, resiliência, saiba que 90% dos seus dias vai ser soco na cara, é só 10% que você está batendo, e o bom empreendedor é aquele que consegue continuar tomando soco na cara e caminhando, para na hora de bater, bater forte. A famosa e antiga resiliência. Exato. Vamos lá, tem umas perguntas aqui que nem adianta fazer porque tomaria muito tempo e são um pouco vagas. Como arrumar um sócio? Essa é boa, Thales. Essa é boa. Olha, o seu sócio não necessariamente é seu amigo, é seu familiar. O meu processo de arrumar sócio é simplesmente entrevistar pessoas. Então, eu quero, na verdade, arrumar primeiro alguém para trabalhar na minha empresa. Só que qual que é meu framework de sociedade, camarote? A gente ensina isso, inclusive, no Gestão 4.0. Ainda dá contrato de veste para o cara sair dali e aplicar isso no negócio dele. Basicamente, eu tenho no primeiro tier, são os diretores. São aquelas pessoas que, se eu perder, o meu negócio quebra. Por exemplo, se eu perder meu CTO hoje, a Singu quebra. Se eu perder meu CEO, a Singu quebra. Então, esse cara tem que estar no meu contrato social, bichão. Eu não posso perder. O nível gerencial, que é um nível abaixo ali, é o nível que, se eu perder, dá trabalho, mas eu não quebro por isso. Então, esse cara não vai ter equity. Ele vai ter stock option, que é um direito de aquisição, é um direito de compra de participação societária com um strike price pré-definido. Bom, não é hora para a gente explicar isso aqui, mas o stock option vale menos do que o equity. Pode dizer assim, é um direito de compra ali. Mas o cara tem uma certa sociedade ali naquele negócio. E aí, abaixo deles, puta, se eu perder eu não quebro, não me dá tanto trabalho, mas dá trabalho. Então, eu incentivo com bônus. Esses são os 3 níveis de incentivos que eu tenho no meu playbook de gestão. Como que eu encontro esses caras? LinkedIn, eventos, indicação de amigos. Tem uma função do LinkedIn que é o LinkedIn Pro. Todo mundo tem que aprender a usar esse negócio. Então, digamos que você precisa de um CTO, um chefe de tecnologia. Quem que é esse cara? Qual que é o melhor do Brasil? É um engenheiro formado na Poli, que trabalhou em software house e que foi analista de desenvolvimento do Itaú, sei lá. Você consegue botar isso no LinkedIn, inclusive quantos anos que ele tem de formado, vai te vir centenas ou milhares de pessoas. E aí, meu querido, você vai cold calling esses caras. Que era assim que eu contratava os CEOs da EasyTaxi, os country managers. Né? Eu falei, cara, eu gosto de Harvard Educated, eu gosto de pessoas trabalhando em consultoria ou na área de IB em banco. Eu filtrava isso, vinham milhares de caras ali pelas nacionalidades, eu cold calling os caras, saía fazendo entrevista, pousava no país e contratava. É simple as that, sabe? Muito legal. Vamos para mais uma antes da gente encerrar, Thales. Houve algum momento que você pensou em desistir? Vários, assim. Isso quase toda semana. A verdade é a seguinte, camarote, eu sou um cara que eu gosto muito de esportes de alta performance, né? Eu gosto de me desafiar. Eu gosto de viver fora da minha zona de conforto real, assim. Eu sou o tipo de cara que
Inclusive, o meu analista chama Jorge Forbes. Não sei se você conhece ele. É uma pessoa Não. mega bacana. É O da família sobrenome dele é Forbes mesmo. legal. O sobrenome dele É é da família legal. Forbes mesmo. Ele até me explicou a história do nome Forbes. Vem de Four Bears, que é uma família, se não me engano, escocesa que ganhou umas terras, mas enfim. O Jorge Forbes, ele me fala assim, Thales, você é o tipo de cara que quando sua vida tá dando tudo certo, você quer arrumar um problema para ela. Então, tipo assim, quando eu tô muito bem em um esporte, agora eu quero saltar de paraquedas, quero aprender outro. Eu tô muito bem nesse esporte, tô muito bem no boxe, cara, agora eu quero voltar a nadar. Eu quero nadar e eu quero bater recorde. Vamos tentar fazer assim, os meus próprios recordes, né? Eu gosto de me tirar da situação de conforto. Isso é meio que um treino ao longo da vida que eu fui fazendo isso. Eu me sinto confortável no desconforto. A verdade é essa, a gente só cresce fora da zona de conforto, né? Eu aprendi a me manter fora dessa zona de conforto constantemente. Então, eu acho que, assim, desviando até um pouco da pergunta, mas que eu acho que é uma lição importante, eu acho que as pessoas precisam se testar mais, sabe? Elas precisam se tirar da sua zona de conforto e tentar ver qual que é o seu limite, né? Porque em determinados momentos vão surgir as dúvidas, mas quando você está se testando e se tirando da zona de conforto, sei lá, quando eu voltei a nadar agora, né? Voltei a nadar tem 2 semanas. Bicho, eu nadei o primeiro dia, 300 metros, eu queria cuspir meu pulmão fora. Hoje eu tô nadando 1.100. Tem, sei lá, menos... Que 2 semanas? Tem uma semana que eu voltei a nadar. Então eu fui de 300 a 1.100 em uma semana. E aí, cara, aguento mais. Amanhã de manhã eu vou nadar, vou tentar nadar 1.500. Então, tipo, eu vou me desafiando. Tem vezes que eu não consigo. Eu falo, puta, eu vou nadar 1.500, não consigo, vou nadar 1.200. Eu fico frustrado? Fico, mas eu transformo minha frustração em combustível para realização. E eu acho que é Você muito sabe isso, que, sabe? coincidentemente, conversando hoje com o meu terapeuta, com o meu analista, ele estava. A gente falando do momento que a gente está vivendo, de desafios, de, enfim, muitas incertezas, muitas preocupações. E ele me Uhum. falou assim, Camarote, se você olhar para trás, a sua vida foi só isso. Assim como Verdade. você, Thales, eu nunca tive uma herança, eu nunca tive Eu sei. um, um padrinho ou alguém que chegasse, um fundo de investimento falando, ó, toma aqui esse dinheiro, vai. Foi dando Claro. cotovelada e desbravando. E ele falou Hustling, né, que irmão? é hustling, hustling puro. E por mais difícil que tenha sido, você foi forjado na dificuldade, você tem um prazer nisso. Eu falo, eu tenho prazer. Ele falou, você é movido por isso. Que é isso que você acabou de falar. A Exato. zona de conforto Exato. não nos favorece. O que nos favorece e o que nos impulsiona é estar fora da zona de conforto. Então, obviamente que às vezes a Exato, Adriano. gente pensa em desistir, só que isso é o nosso combustível de continuar em frente. Muito legal. Exato. Porque aí você se Amigo, a gente desafia, está. né, cara? Que pena que passou voando. A gente começou. No... Foi ainda agora e já deu 1 hora. Quero te deixar a palavra para se despedir das pessoas que estão conosco hoje aqui, Thales. Beleza, camarote. Primeiro eu queria agradecer você e a Forbes, sou mega fã. Forbes é uma das poucas publicações que de fato leio quase que inteira. Admiro demais o trabalho que você fez. Eu te conheço na física, então admiro muito sua trajetória, o homem ético que você é. E sim, você é um cara que sempre se postou ao meu lado para me dar conselhos. Você não tinha obrigação nenhuma de me dar alguns conselhos bons que você me deu e que eu segui, que foram importantes na minha vida. Que destacar, eu queria deixar um recado importante a todo mundo aqui, que a gente vive essa época de pandemia. Eu acho que agora é a hora da gente se mostrar, de fato, uma sociedade, né? E o conceito de sociedade é a gente não deixar ninguém para trás. Então, eu queria fazer um convite a você que nunca teve a chance de doar, de pegar 5% da sua receita só e escolher uma causa, escolher alguma coisa e fazer uma doação esse mês. Só 5%. 5% não muda a vida de ninguém, mas as pessoas que vão receber vai mudar muito. Tem gente que talvez que 5% vai ser muito, faça 1%, né? Mas faça um negócio razoável. Ah, puta, Thales, eu não estou em condição de doar nada, tá complicado, eu não sei como é que vai ser minha vida. Você consegue fazer uma marmitinha, descer ali e dar para um homeless, dar para uma pessoa desabrigada? Nesse frio agora, tá 14 graus hoje em São Paulo, não tem uns cobertores que você pode comprar, doar para essas pessoas? Eu queria te convidar a fazer parte dessa corrente, porque a gente precisa, como sociedade, se reinventar. E muito do que está acontecendo agora é porque a gente foi muito egoísta enquanto sociedade e não entendeu que estamos num mundo 100% conectado. Não existe problema da China, é problema do mundo, que deu lá dá em todo mundo. É a mesma coisa do Brasil. Não existe problema do Brasil. O problema é de Heliópolis. Não é, meu querido.
Daqui a pouco, se você não ajuda essas pessoas em situação de comorbidade social, tem um cara botando um 38 na sua janela e você está reclamando de segurança. A gente precisa ajudar essas pessoas. O cara está morrendo de sede, tem uma caixa d'água do lado dele, o que ele vai fazer? Ele vai pro lado da caixa d'água. Eu entendo ele. A gente tem o dever, como sociedade, de se ajudar. E eu queria fazer um convite para que você, que está nos assistindo, é um privilegiado, tem internet no seu celular, ajude alguém, pelo menos com uma marmitinha, agora. E que isso vire um novo hábito do brasileiro. Meu amigo, muito obrigado por aceitar o convite. Eu também te admiro muito na PJ, na PF. PF não é Polícia Federal, pessoal. Pessoa física, tá? Acho você um cara brilhante e é sempre um prazer tê-lo conosco na Forbes e no nosso convívio. Muito obrigado, sucesso, se cuida, muita saúde para você, para toda a sua família. Pessoal, obrigado por estarem mais uma vez com a gente aqui. Foi um grande prazer poder conversar com a presença de vocês, contar com a presença de vocês. Fiquem bem, fiquem com saúde, se cuidem e até a nossa próxima Forbes Live na semana que vem. Um abraço. Valeu, abraço, galera. Thales. Se cuida, cara. Tchau, Abraço. tchau. Valeu, tchau, tchau.